que foi muito falado a respeito disso, porque antes do jogo da Inglaterra, goleada para cima do Irã, tinha aquela expectativa se as seleções europeias iriam usar ou não a abraçadeira com a inscrição One Love e o arco-íris, que vinha sendo usado nos jogos dessas seleções. Mas aí veio um comunicado conjunto de várias federações, entre elas a da Inglaterra, dizendo que a FIFA havia peitado, dizendo que se fossem usar essa faixa de capitão com arco-íris e a inscrição One Love, os capitães corriam o risco de sofrer um cartão amarelo durante o jogo. Um negócio sem precedentes, maluco. As federações lamentaram e acabaram acatando. A Inglaterra não usou essa faixa. Em contrapartida, a FIFA adiantou uma campanha que estava prevista para iniciar nas quartas de final, que era uma faixa com as cores preto e amarelo, escrito sem discriminação, e foi essa faixa de capitão, inclusive, que o Kane usou na vitória da Inglaterra. Aliás, o Harry Kane jogou muita bola, apesar de não ter feito gol, deu assistências, fez bom trabalho de pivô. Mas queria te ouvir sobre isso. Você até escreveu uma coluna a respeito disso, né, Amara? Sobre essa possibilidade do Kane jogar com a abraçadeira LGBTQIA+. Não aconteceu por causa dessa pressão, desse veto da FIFA. Não era só ele, né? Se não me engano, 8 seleções presentes na Copa que fariam a mesma coisa, 8 seleções europeias que tinham se unido nesse propósito, né, nessa campanha do One Love, para questionar, né, a discriminação contra LGBTQIA+, no Catar. E aí a FIFA vem com essa cartada absurda, né, abjeta também de alguma forma. Então, ou seja, é interessante a gente pensar isso, né? E aí, para não levar um cartão amarelo antes do jogo começar, né, então acabaram abrindo mão dessa campanha, o que também diz muito sobre o quanto estavam ali mesmo determinados a comprar essa briga, né? E aí algo que também eu não gostaria de deixar de passar em branco é justamente que enquanto a Inglaterra deixava de usar essa abraçadeira que tinha dito que ia usar, ia peitar a FIFA e usar, né, a gente viu o Irã não cantando o hino nacional durante no começo do jogo, né? E isso, então, não cantaram o hino nacional em protesto contra o regime teocrático do seu país, né? Muitas iranianas podendo entrar no estádio de futebol pela primeira vez na vida numa Copa do Mundo, né? A gente viu, então, imagens muito tocantes ali de mulheres iranianas chorando, né, emocionadas, né? E aí o que é mais absurdo é que justamente viu uma matéria falando que a FIFA está estudando ainda se vai punir o Irã por conta desse protesto silencioso de não cantar o hino nacional. Então isso foi entendido como protesto, não são tolerados protestos, e aí estão pensando, abjeta essa associação, a Federação Internacional de Futebol. E aí isso sempre fico me perguntando, né? As pessoas falam, não, temos que discutir só futebol, né? Deixar o futebol fora das outras questões, como se fosse possível a gente pensar o futebol fora das outras questões, né? A gente começou aqui a live hoje falando sobre os cânticos transfóbicos e racistas contra o Mbappé, ou seja, a torcida, né, muitas vezes quer que a gente não fale sobre questões sociais, políticas relacionadas a futebol, mas na hora de tentar ofendê-lo, vai tentar pegar, né, pelo pessoal, pelos relacionamentos que ele tem, pela sua origem, pelo lugar de onde ele veio, então, ou seja, uma questão violentamente xenofóbica, racista, transfóbica, né? Aí a gente vê também né, como a gente dissocia, né, o fato do Catar, a Copa está acontecendo no Catar, com tantas violações de direitos contra a população migrante lá, sendo obrigada a trabalhar em condições bastante complicadas, né? Mas também eu acho importante a gente pontuar o que existe uma certa hipocrisia dessas seleções europeias, né, de querer apontar dedos, né, para países que vêm de outras culturas ou então vêm de outras realidades sociais, né? O zagueiro da Holanda, o Blind, né, ele fez uma comparação, né? Ele falou que quando ele vem para a Copa no Brasil, a Copa tinha estádios monumentais e quando ele saía do estádio, do lado tinha uma favela. E que isso era muito chocante para ele, né? É muito chocante para europeus isso, mas boa parte do subdesenvolvimento do mundo inteiro tem que ver com o colonialismo, o imperialismo exercido por nações europeias, né? Então, são questões interessantes assim, da gente perceber esses problemas que são apontados, a forma como eles reagem e lidam com isso, mas é legal ver seleções começando a querer trazer posicionamentos políticos, posicionamentos sociais para dentro de campo também.
Esse momento do protesto da seleção do Irã realmente foi marcante, e essas imagens também emocionantes das mulheres podendo entrar no estádio, gente. Isso é uma loucura. A mulher não pode entrar no estádio. Que loucura é essa? Você vê o nível do negócio que chega em alguns lugares, e aí tem quem diga, mas tem que respeitar a cultura, mas tem que respeitar a regra. Regra e cultura que infringem direitos humanos não estão acima das pessoas, da existência das pessoas. É isso que não pode deixar de acontecer. E se a gente fica quieto e acha normal, aí a barbárie vai começar a vencer. A gente não pode banalizar situações desse tipo. As federações que tinham pretendido usar e recuaram depois de um comunicado conjunto: Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça, essas que emitiram esse comunicado conjunto, depois falando sobre essa questão da FIFA ter ameaçado punição com cartão amarelo. E aí a gente lembra Marcelo, também... Diga, Marcelo, você ficou sabendo também do jornalista que foi atacado aí pela polícia porque ele estava com uma bandeira de Pernambuco, e a bandeira de Pernambuco tem um arco-íris. Eu vi alguma coisa em rede social disso, mas não... Cara, é o fim do mundo. Pois é, você vê o tamanho do negócio, como é que ele chega, né? E aí, assim, a gente tem também para mostrar essa reportagem de pouco tempo, né? Que a CBF anunciou patrocínio à 27ª Parada do Orgulho LGBTQI a mais no Rio de Janeiro. Ou seja, é um assunto que está sendo falado, que as pessoas comentam a respeito, às vezes, quando convém, e depois fica meio que esquecido, né? Mas a Copa do Mundo e esses eventos gigantescos como a Copa do Mundo, ou, por exemplo, uma Olimpíada, colocam luz nesses assuntos, né, Amaro? Sim. Não, e 2014, quando a Copa foi aqui, a gente está criticando lá a Copa do Catar, falando sobre péssimas condições de trabalho, mas quando a Copa aconteceu aqui, teve também um monte de problemas, né? Então, eu lembro de os altos gastos, né, as remoções forçadas no Rio de Janeiro, militarização urbana, violência policial. Eu estava lá nos protestos em 2014, né, dizendo não vai ter Copa. O primeiro jogo ia começar, a gente estava lá na rua gritando não vai ter Copa, e de repente saíram um monte de policiais, de viaturas, com umas armas gigantescas apontando para nós. Era um grupo de 10 pessoas cantando não vai ter Copa na rua em São Paulo, e fomos tratadas como terroristas ali, né? Então, ou seja, a coisa acontece lá no Catar, mas é preciso que a gente aqui no Brasil não esqueça que aqui a gente fez coisas muito parecidas, né?